Estamos mais uma vez em all-time high, ou seja, em um patamar de preço que nós nunca vimos antes. E não, eu não estou falando do Bitcoin, mas sim do patrimônio dos meus clientes. Na nossa análise de hoje, eu vou te explicar exatamente qual que é a técnica que eu utilizo para fazer tudo isso, mesmo que o Bitcoin ele não tenha atingido um novo all-time high. Na nossa análise de hoje, eu vou te explicar exatamente qual que deve ser o seu foco, principalmente com o Bitcoin nesse patamar de 100 mil dólares. A gente vai analisar o Bitcoin também e vai entender o que está acontecendo, por que estamos tendo essa dificuldade de romper esse all-time high, mas obviamente que vou te explicar qual que é a melhor estratégia que você deve utilizar nesse momento. Bom, Guiteles na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo dele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar a nossa análise aqui, eu fico muito satisfeito em ver que a carteira Rumo ao Milhão ela chegou em all-time high mais uma vez. Nós estamos mais uma vez em patamar histórico de lucro acumulado dentro dessa carteira. Não só de lucro, mas como de patrimônio no geral. Olha só, o meu foco dentro da carteira Rumo ao Milhão não é simplesmente pegar uma multiplicaçãozinha de 10, 20% ali e devolver isso em seguida daqui 6 meses. O meu foco dentro da carteira Rumo ao Milhão não é ter uma carteira de tô rico, tô pobre. O foco é em acumular patrimônio, ou seja, patrimônio é algo que você só deve olhar para cima e não para baixo. Por isso que eu utilizo tanto estratégias de proteção, por isso que você me vê em muitos momentos simplesmente protegido, vendido, saio das posições quando o risco está alto, simplesmente para sempre preservar esse capital. E toda essa estratégia de utilizar proteção e exposição no momento certo é o que faz com que a gente tenha esse gráfico aqui. Esse gráfico é o patrimônio da carteira Rumo ao Milhão. E mais uma vez, nós estamos aí batendo all-time high dentro dessa carteira. E eu quero que você veja a consistência desse patrimônio. Essa consistência é o que é mais importante. Muitas pessoas gostam de pegar aqueles hypezinhos, sabe? Gostam de pegar aquela meme coin que explode, mas daqui a alguns meses essa pessoa devolve 100% do lucro para o mercado. Dentro da carteira Rumo ao Milhão, o jogo é completamente diferente, tá? E eu quero que você entenda que Bitcoin ainda não atingiu seu all-time high e nós estamos com bastante dificuldade para chegar nesse novo all-time high, né? Que vai ser dado ali mais ou menos quando a gente estiver em 110 mil dólares. A gente tem muita pressão de venda acontecendo aqui em cima, essa pressão de venda acaba sendo realizações de outros players. Essas não são as maiores realizações que a gente tem na história, tá? Mas se a gente olhar, o volume de realização nessa região acaba sendo um volume alto, não é volumes extremos como nós tivemos ali em março de 2024 e também na virada do ano ali de 2024 para 2025, onde a gente chegou a bater um único dia com 9 bilhões de dólares sendo realizados em lucro, mas a gente vê uma realização ali consistente na casa de 2 bilhões de dólares. Essas realizações aqui, geralmente elas fazem esses maiores candles que nós estamos vendo aqui, é quando grandes players estão realizando. Só que o preço ele está persistindo para a gente fazer o rompimento desse all-time high. Por mais que a gente tenha essas grandes realizações acontecendo, veja que o mercado ele não está dando continuidade nas suas quedas. A gente está vendo uma persistência de rompimento desse all-time high. Eu acredito que o Bitcoin vai romper all-time high em breve e aqui a sua carteira ela deve estar totalmente preparada para esse rompimento do all-time high. E olha só, quando nós estamos falando sobre uma região de all-time high, nós estamos falando sobre um topo histórico, um topo aonde é difícil dele ser rompido e também a gente tem muita pressão de venda dentro dessa região. Ou seja, é uma região completamente caótica quando a gente olha para as estratégias. Aqui, meu caro, você não pode ser amador. Porque entenda, se você comprar de maneira amadora Bitcoin, por exemplo, em 106 mil dólares, esperando um rompimento do all-time high e ele não romper, você pode ficar 3 anos preso dentro dessa operação. Afinal de contas, você está comprando um topo histórico. Agora, se você também fica moscando, se você fica esperando muitas confirmações para ver esse rompimento do all-time high, meu cara, ele pode romper esse all-time high aqui e ir embora em uma movimentação dentro de candles intradiários. E aqui você pode ficar de fora dessa movimentação.
Rompimento de all-time high do Bitcoin ele acaba sendo um pouco complexo, tá? Entenda que aqui você precisa ser totalmente estratégico, estar preparado para o rompimento e também estar preparado para caso a gente falhe nesse rompimento e a gente venha marcar um topo histórico. Aqui você não pode ser nem um pouco amador. Não acredite que a alta vai ser infinita, porque a gente ainda não teve o rompimento. Após o rompimento, você pode acreditar nessa alta infinita por alguns dias, mas antes desse rompimento, você tem que estar totalmente preparado para que a gente rejeite esse rompimento. Eu acredito que a gente vai romper porque as pessoas não param de shortar o Bitcoin. A gente viu a primeira vez ali que chegamos dentro dessa região, que se deu exatamente aqui no dia... Que dia que tá marcando aqui? No dia 18 desse mês, foi a primeira vez que a gente chegou dentro dessa região e nós vimos muita liquidação acontecendo. Depois as pessoas voltaram a shortar mais uma vez e a gente viu essas liquidações acontecendo novamente na data de ontem. Muito provavelmente que a gente vai ver essas pessoas shortando aqui mais uma vez. Essas pessoas estão shortando exatamente nos candles que está sendo representados como realização de lucro de outros players e não um consenso geral de realização de lucro. Esse consenso geral de realização de lucro a gente vê exatamente nesse indicador. E nesse momento, quando a gente olha para todas as carteiras, nós estamos em um consenso de acumulação, não um consenso de distribuição. Ou seja, quando a gente pega a maioria dos players, as carteiras mais relevantes, e a gente olha para essas carteiras, nós estamos vendo essas carteiras segurando as suas posições. Obviamente que um ou outro tem um interesse em realizar seu lucro, afinal de contas a gente está em 100 mil dólares, né? As pessoas que não realizaram, por exemplo, da última vez nos 100 mil dólares, elas vão ter interesse em realizar agora. Então a gente entende também que tem uma leve pressão de venda dentro dessa região, só que a maioria está acumulando, ou seja, estamos em um consenso de acumulação. Esse consenso de acumulação com uma persistência do preço em fazer esse rompimento junto com as pessoas shortando o ativo cada vez mais, para mim, é a fórmula perfeita para que a gente tenha o rompimento desse all-time high. Eu acredito que a gente vai romper esse all-time high, só que não é porque eu acredito que eu vou ficar 100% posicionado acreditando que a alta vai ser infinita e não vou ter nenhuma estratégia de proteção. Olha só, se eu não tiver uma estratégia de proteção, por exemplo, eu posso ver a carteira rumo ao milhão saindo desse all-time high e voltando para patamares que ela esteve em 2024. E isso é inaceitável nos investimentos. Se você tem uma carteira que você lucra e depois de 2 anos você devolve 100% do seu lucro para o mercado, significa que você trabalhou 2 anos de graça. E o pior, tem pessoas que além de devolver o lucro, entram no prejuízo, ou seja, vão ter que trabalhar mais 2 anos pela frente só para recuperar aquele prejuízo. 4 anos jogado fora. Se o seu modelo de investimento é esse, se isso acontece na sua carteira, entenda. É melhor que você invista em renda fixa, porque é certeza que você vai lucrar daqui 4 anos, simples assim. Se você quer investir dentro do mercado cripto, você precisa ser totalmente estratégico e parar com essa historinha de acumular bons projetos. Parar com essa historinha de acreditar que a alta ela é infinita. Você sabe que a alta ela não é infinita. Chega um determinado momento que acaba a festa e a gente precisa realizar os nossos lucros. Novamente, saber vender é muito melhor do que saber comprar. Se você só souber comprar, meu caro, esquece, você nunca vai ver o lucro no seu bolso. Então saiba vender nesse processo também, beleza? Entenda que se a gente rejeitar esse all-time high aqui, você vai precisar saber vender muito bem as suas posições para que você preserve o seu lucro e para que você estabilize o seu patrimônio mais uma vez, igual a gente faz dentro da carteira rumo ao milhão. Toda vez que a gente bate um topo histórico, a gente entra com estratégias de proteção para que a gente estabilize o patrimônio e vá buscar uma próxima pernada lá na frente, ok? Bom, entendendo isso, entendendo que a gente tem um cenário mais ok para o Bitcoin, porque as carteiras estão acumulando, o meu foco total agora é em olhar para as altcoins. Por mais que o Bitcoin ele está ali eminente de romper o seu all-time high, meu grande interesse não é em Bitcoin, meu interesse é nos outros ativos. Por quê? A gente viu muito capital saindo de Ether, a gente viu muito capital saindo das altcoins nos últimos meses e esse capital ainda não retornou. E o padrão do mercado cripto é que quando o Bitcoin ele vem romper o seu all-time high, ele vem buscar uma nova máxima,
o capital começa a fluir para as altcoins. Como que a gente sabe quais são as altcoins que a gente deve investir? É porque a gente vai ler o white paper e é porque aquele ativo ele fala que é a revolução da Web 3.0 ou o novo DeFi que vai revolucionar tudo e ele vai te pagar yields consistentes ao longo do tempo? Bom, algumas pessoas gostam de fazer isso, eu, Guiteles, não gosto de fazer isso. Eu invisto para onde o dinheiro está fluindo. E simplesmente assim, se a oferta e demanda trabalhando a favor daquele ativo, opa, eu estou investido naquele ativo. E como que eu faço isso? É exatamente olhando o capital rotativo. Para a gente entender o capital rotativo, a gente deve olhar para os setores de cripto e ver aquilo que está performando. Olha só, Immutable X, mais uma vez chamando atenção. O que ela está chamando a atenção aqui para nós? Altos endereços ativos, um excelente momento e um ótimo valuation do ativo. Ou seja, um ativo que começa a se destacar em relação às Layer 2. Então, por exemplo, quando eu vou escolher uma Layer 2 para introduzir dentro da carteira, eu vou pegar apenas uma Layer 2 e não dois ativos desse setor. E um desses ativos seria Immutable X. Se você me acompanha há mais tempo aqui no canal, você sabe que sempre que eu acho uma tese que tem capital fluindo, eu busco um ativo beta daquela tese. O que seria um ativo beta? Um ativo que vai performar junto com aquela tese, só que ele tem um market cap menor. Isso acaba me entregando muito mais assimetria nesse processo. E um dos ativos que é beta de Immutable X é exatamente Ronin, porque Ronin ela é um ativo concorrente da Immutable X com muito menos market cap do que Immutable X. Bom, não é à toa que quando a gente olha para Ronin, por exemplo, poxa, nos últimos dias aí a gente está vendo uma performance, nos últimos dias não, né, nas últimas horas, uma performance de 9% do ativo. Se a gente olhar do fundo aqui, ó, ela já chegou a bater 15% de performance. Não é à toa que dentro da carteira Rumo ao Milhão, a gente entrou em Ronin mais uma vez. Lembre-se, eu distribuí esse ativo recentemente na formação de topo que nós tivemos. Dentro da carteira 1 milhão, a gente comprou Ronin em 63 centavos. Olha o print que está na tela aqui. As compras da carteira rumo ao milhão foram feitas exatamente quando o ativo estava mostrando sinais de reversão, mais uma vez em fundo. Hoje essas posições elas já estão ali, por exemplo, com 8% de gain, 9% de gain, e essas posições elas já serão protegidas no 0 a 0, ou seja, a gente já não tem nada a perder nessas movimentações. Tudo que a gente vai fazer daqui para frente é simplesmente ter lucro, porque isso é a minha função de estabilizar o patrimônio da carteira rumo ao milhão. Se eu não utilizasse técnicas, por exemplo, de vender o ativo em regiões de topo, recomprar o ativos em regiões de fundo e proteger as posições quando necessário, eu jamais teria uma carteira em all-time high. É simples, olhe para sua carteira. Se você não tem uma carteira dinâmica, você sabe que o gráfico do patrimônio da sua carteira é muito diferente do que o gráfico que eu te apresento aqui da carteira 1 ao milhão. Provavelmente o gráfico da sua carteira, ele é um gráfico que parece um batimento cardíaco, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce e algumas vezes afunda e você não consegue sobreviver aquilo nem a pau, reviver aquilo nem a pau. Isso acontece porque a maneira como você está investindo é uma maneira errada. Você não deve só procurar por exposição, você deve procurar por proteção também. E as proteções elas se dão quando o mercado está subindo, quando você tem lucro, e as exposições elas se dão quando a gente tem um mercado em baixo risco, quando a gente tem oportunidades, quando a gente tem movimentos de reversão. São nesses momentos que a gente faz os nossos investimentos. Mas, por exemplo, você acha que porque eu comprei Ronin em 63 centavos e ela está em 70 centavos agora, que eu vou ficar acreditando que a alta vai ser infinita? Ou porque eu vou ficar fazendo cálculo matemático quanto de lucro eu teria se Ronin voltasse para 2 dólares? Obviamente que não. Isso são coisas para as pessoas que estão iniciando nos investimentos. Pessoas mais maduras, elas já entendem que, cara, opa, 10% de lucro são 10%. Eu não vou pagar para ver se simplesmente esse negócio vai explodir ou não. Uma coisa é fato, eu vou começar a proteger esse lucro. Técnicas de stop
stop gain, por exemplo, que é a gente subindo o nosso stop, para que a gente garanta que se o mercado voltar a cair, a gente não devolva aquele lucro para o mercado. Olha só, se agora eu gravando esse vídeo aqui para você, o mercado simplesmente desabar sem que eu possa ir na corretora tomar uma decisão de venda, a carteira Rumo ao Milhão ela vai continuar em all time high, porque ela tem uma estratégia simples e clara, programada já, até mesmo para se a gente tiver um colapso agora sem que eu consiga tomar uma decisão. Porque a decisão ela já foi tomada, ela já foi planejada e todos os clientes já têm exatamente qual que é a estratégia. Que se o mercado desabar, o que a gente deve fazer para que a gente proteja todo esse nosso patrimônio, para que isso não volte a zero ou para que a gente devolva 100% do nosso lucro para o mercado. Novamente, estamos em zona de all-time high. Estamos com expectativa de rompimento desse all-time high, só que nós devemos ser totalmente estratégicos aqui. Nós não podemos ser amadores, temos que estar preparados para tudo, porque afinal de contas, investimento é um jogo para toda a vida, não é um jogo para os próximos 2 anos. Eu não estou aqui simplesmente para multiplicar meu dinheiro nos próximos 2 anos, sumir e acabou. Não é isso. É um jogo, é uma profissão que é para o resto da minha vida. Eu já aprendi como que essa máquina funciona. Coloco R$1 aqui, sai R$2 nessa ponta. Eu preciso repetir esse processo várias e várias vezes ao longo da minha jornada. Conforme isso vai acontecendo, eu vou multiplicando o meu patrimônio e eu vou enriquecendo, beleza? Bom, por que hoje eu olho muito mais para as altcoins do que para Bitcoin? Se a gente olhar para a carteira Rumo ao Milhão, obviamente não posso abrir o portfólio aqui para você, mas eu tenho 30% em Bitcoin. O restante está tudo dentro de outros ativos. Por conta disso, agora a carteira Rumo ao Milhão ela está em all-time high. Bitcoin não está no seu all-time high, mas tem outros ativos que estão trazendo boas multiplicações ali em questão de alguns dias, como é o caso de Ronin. Hoje eu olho muito mais para outros ativos porque vários ativos eles capitularam, eles entraram em fase de capitulação cíclica. Isso começa a abrir muito mais margem para ganhos do que o próprio Bitcoin. Olha só, se a gente olhar para a Ether, a gente vai ver que a Ether entregou uma capitulação cíclica, algo que não acontecia desde o final de 2022. Se a gente olhar para a Solana, também entregou uma capitulação cíclica, algo que não acontecia desde outubro de 2023. Se a gente olhar para Link também entregou uma capitulação cíclica que aconteceu recentemente aqui em agosto de 2024 e antes disso só em 2023. Só que se a gente olha para Bitcoin, a gente não teve uma capitulação cíclica acontecendo. Isso significa que a nossa assimetria em Bitcoin ela é muito menor do que em qualquer outro ativo. E quando a gente tem um cenário favorável para o Bitcoin, que é um cenário onde as pessoas estão em consenso de acumulação, que é exatamente o que é apresentado dentro desse gráfico aqui, a gente pode tomar mais risco dentro de outros ativos. A gente pode buscar exposições dentro das altcoins. Mas entendendo que essa posição ela tem uma janela de tempo que será fechada e não é ficar rodando isso daqui para sempre. Olha só, eu opero muito Ronin porque eu aprendi a analisar esse ativo, a identificar os padrões desse ativo e por conta disso não tem por que eu buscar outro ativo. Se eu sei que Immutable X está performando bem, eu entendo como que funciona Ronin, eu vou operar Ronin, porque dentro desse ativo eu consigo entender os padrões dele e estar multiplicando o meu capital nesse ativo. Você não precisa ficar pulando de galho em galho toda hora, buscando a nova geminha, a nova oportunidade. Cara, se você estiver fazendo isso, você sabe que você não está no lucro. Para que você realmente enriqueça, você precisa de uma coisa simples, uma única palavra. E essa palavra se chama consistência. Você precisa ter consistência nos seus lucros, nas suas decisões, nas suas análises para que você realmente enriqueça. Olha o patrimônio da carteira Rumo ao Milhão e você vai ver o que é um gráfico de consistência. A riqueza ela só vem através da consistência. Se você estiver buscando sempre hypezinho, você não tem consistência. Entenda, se você quiser isso, você consegue através da sua consistência, tanto da análise quanto também das suas decisões, beleza?
Bom, entendendo isso daqui, eu busco muito mais assimetria nas altcoins agora dentro da carteira Rumo ao Milhão do que no Bitcoin, porque a gente sabe que os outros ativos estão nos entregando muito mais oportunidades do que o próprio Bitcoin. Se você quiser ter acesso às decisões dessa carteira, que é exatamente esse patrimônio, se você quiser copiar e colar todos os lucros dessa carteira, tudo o que acontece dentro dessa carteira, ou melhor, se você quiser que eu, Gui Teles, mande uma mensagem na tela do seu celular daquilo que eu estou comprando e aquilo que eu estou vendendo, e o resultado disso é esse gráfico que eu te mostrei aqui, você pode simplesmente copiar e colar esse gráfico, ou seja, copiar e colar todas as decisões de dentro dessa carteira. Para que você faça isso, clica no primeiro link da descrição e entra para a carteira Rumo ao Milhão. Ao clicar no primeiro link da descrição, você vai ser direcionado para essa página. Nessa página eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão. Assista esse vídeo, veja se a carteira Rumo ao Milhão ela é para você ou não, se ela faz sentido para você ou não, afinal de contas ela é uma carteira dinâmica focada em acúmulo de patrimônio. Caso o seu foco seja acumular bons projetos, a carteira Rumo ao Milhão ela não é para você. Caso você queira pegar a próxima meme coinzinha que vai explodir e vai transformar R$1.000 em R$1 milhão, a carteira Rumo ao Milhão não é para você. A carteira Rumo ao Milhão é para as pessoas que querem acumular patrimônio de maneira sólida e consistente. Aqui abaixo eu te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo meu no seu celular, aonde eu vou te mandar essas notificações na tela do seu celular, daquilo que eu estou comprando, aquilo que eu estou vendendo, aquela decisão que eu estou tomando naquele momento. Essas são as decisões de dentro da carteira Rumo ao Milhão. Você só precisa copiar e colar essa minha decisão, igual a decisão de comprar Ronin novamente em 63 centavos e o ativo já está em 70 centavos. E se você quiser conferir o resultado de alguns clientes, aqui abaixo também tem o resultado de alguns clientes e caso você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para o atendimento e no atendimento nós vamos sanar essas suas dúvidas. Mas entenda que a carteira Rumo ao Milhão ela é uma carteira totalmente dinâmica e estratégica. A gente não compra os ativos e simplesmente fica olhando, esperando aquela parada subir. A gente compra os ativos, coloca uma estratégia sólida, programa aquela estratégia, afinal de contas estou falando para você que se nessa análise tudo despencar, tudo for a zero, o patrimônio da carteira Rumo ao Milhão vai ser preservado no seu all-time high, porque a gente tem uma estratégia muito simples e clara que todos os clientes receberam. Não é só sobre a compra, nem só sobre a venda, mas sim sobre a estratégia por trás disso tudo. Se você quiser ter acesso, carteira Rumo ao Milhão, link na descrição. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!